Beleza, pessoal. Seguindo aqui a nossa cobertura das quartas de final do basquete olímpico, vamos falar sobre um dos jogos mais aguardados do dia, que foi França e Canadá. Esse jogo terminou agora há pouco e terminou com surpresa. Rapaz, tivemos surpresa. A França venceu a seleção canadense por 82-73. Um resultado que, por si só, já é meio surpreendente. O Canadá entrou nesse jogo como favorito para a maioria das pessoas. Muito pela qualidade do elenco. O Canadá tem um elenco melhor do que a França, mas entrou como favorito também pelo basquete apresentado. O Canadá, na fase de grupos, jogou muito melhor do que a França. Não é que jogou pouco melhor, jogou muito melhor. Então, a derrota do Canadá por si só a derrota em si, ela já é uma surpresa, mesmo se tratando de uma França que joga em casa, que tem um Wembanyama e tudo. Mesmo considerando isso, a derrota canadense é uma surpresa. Só que o que eu acho que realmente surpreende muito é a forma como a França venceu. A França dominou o Canadá durante quase todo o jogo. O primeiro tempo, mano, foi uma loucura. O Canadá praticamente não jogou nos primeiros 20 minutos. Não jogou. A França entregou uma performance defensiva inacreditável. Inacreditável. E foi de longe, mas assim, de longe, a melhor exibição desse time francês nessa Olimpíada. Talvez uma das melhores exibições desse time francês nos últimos anos aí. Foi realmente uma coisa impressionante o que a França jogou. E o mais louco é que a França jogou o que jogou e ganhou como ganhou, tendo um Gobert jogando menos de 4 minutos e um Wembanyama chutando 2 de 10. E mesmo assim, venceu dessa forma, cara, dominante mesmo. Dominou, cara. Então, o jeito que a França venceu é mais surpreendente do que a vitória em si, porque realmente ninguém esperava que a França fosse ganhar do jeito que ganhou. Ganhar até dava para apostar numa vitória francesa, mas ganhar desse jeito, eu não esperava. Realmente, eu não esperava mesmo. Nesse vídeo vou falar sobre o jogo, contar a história desse jogo para vocês. Antes, só vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e vamos lá. Como eu já adiantei, rapaziada, o primeiro tempo foi de total domínio da França. Sim, esse domínio, ele aconteceu, na minha visão, por conta de 3 principais fatores. Primeiro, a intensidade defensiva que a França colocou. A França foi extremamente sufocante na marcação durante todo o tempo. Assim, toda hora tinha alguém ali pressionando o ball handler do Canadá. E o treinador da França, deixa eu até pegar o nome do fera para dar o devido mérito. É o nosso querido Vincent Collet. O Vincent Collet, ele adotou uma estratégia que me agradou muito e me surpreendeu bastante. Ele começou o jogo com uma lineup que teve o Cordinier, Yabusele, Batum, Ntilikina e o Wembanyama. Ele não começou com o Gobert. O Gobert começou no banco e ele não começou também com o Lessor. Ele optou por começar com uma formação mais leve, só que com mais versatilidade defensiva e mais atleticismo. E isso acabou dando para esse time francês uma intensidade defensiva que com o Gobert e com o Fournier também, não tinha. Não tinha. Então, o Collet ele foi muito inteligente nisso. Porque colocando essa lineup que entrega essa intensidade defensiva, essa versatilidade, essa leveza em quadra, ele conseguiu tirar o que o Canadá tem de melhor, que é o perímetro. O Canadá não conseguiu jogar, o Canadá não conseguia trocar passe, porque toda hora tinha alguém pressionando, toda hora tinha alguém ali colado no manipulador da bola. E isso acabou gerando muitos erros
e muitos turnovers do Canadá. E aí entra no segundo fator, o contra-ataque. Com a defesa bem, forçando erros, sendo intensa o tempo inteiro, a França conseguiu gerar oportunidade de contra-ataque e aí o time conseguiu atacar do jeito que mais gosta e do jeito que já foi provado ser o mais efetivo. A França não é um time de meia quadra. O ataque de meia quadra da França é muito, muito previsível. Muito previsível. Agora, contra-atacando, atacando em transição, pegando quadra aberta, é um time muito bom. A gente viu isso contra o Brasil. O Brasil sofreu muito quando começou a cometer erro, porque a França teve oportunidades de atacar em transição. Então, esse é um time que gosta de correr, que precisa correr quadra, que precisa atacar em quadra aberta. E conseguiu fazer isso no primeiro tempo de forma muito eficiente. Conseguiu contra-atacar bem e capitalizou bem em cima desses contra-ataques, principalmente o Cordinier. O Cordinier fez um primeiro tempo excelente. Excelente, jogou muita bola. Foi o cestinha da França, inclusive, no primeiro tempo. Então, esse segundo fator, o contra-ataque, foi, cara, primordial para o domínio francês. E aí entra o terceiro e último fator, que foi o domínio que o time teve no garrafão. Eu falei na minha prévia desse jogo que o ponto que a França iria explorar muito nesse jogo seria o garrafão canadense. Essa era a grande fraqueza desse time do Canadá. E o Collet, ele soube explorar isso muito bem. A França foi muito incisiva atacando o garrafão canadense. Toda hora, Yabusele, Cordinier partiam para dentro. E na maioria das vezes, eles conseguiram capitalizar, eles conseguiram pontuar lá. O Lessot também, quando entrou, foi muito agressivo atacando o garrafão. E esse domínio matou o Canadá, cara, porque o Canadá simplesmente não conseguia responder, porque não tinha peça. O Canadá não tem peça de garrafão para lidar com um time que ataca toda hora ali por dentro, porque os bigs do Canadá são Dwight Powell, Kelly Olynyk, Trey Lyles e Ken Burke. Não tem como, não tem como. Então a França ela foi muito bem explorando essa grande fraqueza do Canadá. E teve também, obviamente, ali um pouquinho, né, da arbitragem dando aquela ajudinha de sempre, né? Pô, o que a arbitragem marcou de falta toda hora que a França partiu para uma infiltração é brincadeira. Se alguém relasse no jogador francês, era falta também. Pô, impressionante. Impressionante. Só para vocês terem noção, a França, cara, cobrou 42 lances livres nesse jogo. 42. Isso aqui, na NBA, já é um número alto. Já é um número que chama atenção. No basquete FIBA, é surreal, pô. É surreal. Então, além de tudo, defesa boa, bom contra-ataque e pô, bom volume ali dentro do garrafão, a França ainda teve ali a arbitragem dando ali uma ajudinha, toda hora levando alguém ali para o lance livre. O Lessot, acho que ele fechou o primeiro tempo com 13 idas para o lance livre. Uma coisa impressionante. Uma coisa impressionante. Então, tudo funcionou para a França no primeiro tempo. Absolutamente tudo. Tudo. E nada deu certo para o Canadá. Tirando o Shai, ninguém do Canadá conseguiu fazer alguma coisa no primeiro tempo. O Canadá foi totalmente dominado. E o resultado foi o jogo indo para o intervalo, com a França vencendo por 45-29. E aí, na volta do intervalo, a ideia de jogo da França não mudou. A França seguiu jogando da mesma forma, botando intensidade na defesa e explorando o contra-ataque, explorando o garrafão e se aproveitando das idas para o lance livre. O que aconteceu de diferente foi uma pequena melhora no time canadense e um crescimento do RJ Barrett no jogo. O RJ cresceu no segundo tempo, começou ali a ajudar um pouco o Shai na pontuação, e aí o Canadá conseguiu reagir, né? O Canadá conseguiu baixar ali no terceiro quarto, conseguiu baixar a diferença no terceiro quarto para 8 pontos e tudo, diminuiu para um dígito só. Beleza que a França voltou a abrir 2 dígitos ali na reta final. Só que o
Canadá deu uma melhoradinha no quarto período. O Canadá chegou a baixar para 5 pontos, 4, 5 pontos a diferença. Só que não passou disso. Não passou disso. Toda hora que o Canadá tinha a oportunidade de empatar o jogo ou de diminuir para 1 ponto, 2 pontos, eles vacilavam, ou erravam um arremesso, ou cometiam um turnover, ou o Shai ali na reta final, cara, ele errou 2 lances livres que não dava para errar. Não dava para errar. Então o Canadá vacilou e a França castigou, cara. Castigou com idas no lance livre, castigou com jogadas ali por dentro e castigou principalmente com o Evan Fournier. O Fournier, ele fechou o jogo de uma forma impressionante. Ele matou umas 2, 3 bolas ali no final do jogo que foram, assim, uma coisa impressionante. A última que ele matou, faltando, sei lá, 50, 55 segundos para acabar, foi um escândalo de bola. Pô, tirou do coração das cartas aquela bola, uma coisa surreal. Matou uma bola espírita que colocou 10 pontos de vantagem no jogo, faltando 50 segundos, e acabou com a partida. Ali o Canadá já não tinha mais força, já não tinha mais como buscar nada, não tinha de onde tirar nada. E aí bastou a França controlar até o fim para garantir esta ótima vitória por 82-73 e, consequentemente, garantir a sua ida para as semifinais. Já o Canadá diz adeus à Olimpíada e, na minha opinião, o Canadá se torna a grande decepção dessa edição do basquete olímpico. Assim, o Canadá chegou em Paris com a... Eu até coloquei uma imagem para ilustrar essa decepção canadense. Essa aqui é a imagem que ilustra, ó. Jamal Murray, incrédulo aqui, decepcionado, e o Fournier comemorando ali. Canadá, cara, chegou em Paris, mano, com uma perspectiva de ser uma das grandes adversárias dos Estados Unidos. O Dwayne Wade chegou a comentar que a única seleção que ele via podendo tirar o ouro dos Estados Unidos seria o Canadá. E vários outros analistas também colocaram o Canadá como a adversária dos Estados Unidos. E fazia sentido ter essa expectativa, fazer esse prognóstico do Canadá. Porque, cara, os caras chegaram com um elenco cheio de jogadores da NBA e cheio de jogadores importantes da NBA. Pô, gente, o Jamal Murray, um dos grandes playoff performers da década. Você pega as atuações de Jamal Murray nos playoffs, é uma coisa impressionante. O que ele joga em playoff é surreal. O Shai vem da melhor temporada da vida dele, foi vice-MVP. Vice-MVP. Dillon Brooks, Luken Dort são 2 dos melhores defensores de perímetro da liga. Alexander Walker vem de uma ótima temporada. RJ Barrett retomou o bom basquete em Toronto. Então, o Canadá chegou com um elenco maravilhoso, óbvio, com uma deficiência gritante no garrafão, mas o resto muito bom. Chegou com um bom treinador, que é o Jordi Fernandes. Chegou de um ótimo resultado na última Copa do Mundo. E, cara, assim, simplesmente o time não vai brigar por nada. Não vai brigar por medalha. Sabe? É uma decepção enorme, cara. É uma decepção enorme. O Canadá jogou muito bem na fase de grupos. Decepcionou um pouquinho na estreia? Decepcionou um pouquinho. Mas os outros 2 jogos, o Canadá jogou demais. O Canadá era favorito nesse jogo. O Canadá é mais time do que a França. Só que não conseguiu entregar. Não conseguiu entregar. A real é que o Collet deu um nó tático no Jordi Fernandes hoje. Nó tático. O Jordi ele não teve alternativa, não teve resposta para a defesa francesa. Então, para mim, essa eliminação do Canadá é a grande decepção dessa edição. A grande decepção. Então, enfim, óbvio que é só o começo. Essa é a melhor geração canadense e é uma geração jovem ainda. O basquete canadense tem tudo para crescer ainda mais nos próximos anos. Só que essa foi uma oportunidade, cara, desperdiçada, mano. Desperdiçado. O Canadá tinha tudo para brigar forte por medalha. Brigar forte. Prata, bronze, tinha tudo para brigar.
e vai voltar para casa, mano. E vai voltar para casa deixando como última impressão um jogo muito ruim. Tirando o Shai e o RJ, mano, todo o resto do time canadense foi mal hoje. O Shai meteu ali 27, o RJ meteu 16, fez um bom segundo tempo. Só que o resto, mano, horrível. Pô, Dillon Brooks e Luguentz Dort combinaram para 1 de 7 para 3 hoje. O Jamal Murray foi mal hoje, mas ele foi mal durante toda a Olimpíada. O Jamal Murray jogou muito mal. E a impressão que eu tenho é que ele não tá 100%. Eu acho que ele não tá 100%. Ele tá sentindo alguma coisa, resquícios dali da lesão que ele sofreu ali na temporada. Ele não tá bem. Não tá bem, mas também não é desculpa também não. Tinha que ter jogado mais. Tinha que ter jogado mais. Garrafão, não vou nem comentar sobre o garrafão canadense, porque, pô, uma vergonha. Então, mano, é foda. Infelizmente, um time muito bom se despede, deixando uma impressão horrível e fazendo a França crescer e muito na competição. A França vai chegar para esse jogo contra a Alemanha enorme, cara. Enorme, enorme, com a confiança lá em cima. E beleza, eu acho que a Alemanha é bem favorita para esse jogo contra a França. Bem favorita mesmo, tanto que ganhou já da França na fase de grupos. Mas, irmão, os caras estão absurdamente confiantes, fizeram um jogo excelente e parece que finalmente o Collet entendeu que para esse time funcionar, para esse time render o máximo que pode, o Gobert não pode começar o jogo. Ah, Luiz, você tá falando que o Gobert é uma peça inútil nesse time francês? Longe disso. Acho que enfrentando um time com um garrafão mais forte, como por exemplo é o time da Alemanha, pô, o Gobert ele tem muita utilidade. Mas não começando o jogo, não sendo titular, não jogando 20, 25 minutos. O Gobert ele tem que ser utilizado como um reserva nesse time. Esse time rende muito mais do jeito que jogou hoje. Jogando de forma mais leve, com Cordinier, com Yabusele, com Lessor, Nitilikina, que nem fez um grande jogo, mas fez um papel tático ali. A melhor versão desse time francês é a versão que jogou hoje. Jogando mais de forma mais leve em quadra. O Gobert, apesar de ser um protetor de aro magnífico, ele não é versátil na defesa. Ele não entrega a intensidade defensiva que, por exemplo, um Lessor entrega. Ele não entrega essa garra nos rebotes que o Lessor entrega. E eu já havia cantado essa pedra há um tempo, né? Na fase de grupos eu falei, no começo da fase de grupos eu falei, gente, o Lessor tem que ser titular, o Gobert tem que vir do banco, ele não pode ser titular nesse time, a França tem que jogar de forma mais leve, tem que apostar na intensidade, no contra-ataque, o Gobert não é esse cara, eu falei, e hoje isso comprovou. Então, a França chega grandona, cara, chega grandona, e fator casa, fator arbitragem, vão continuar influenciando, isso ficou muito claro. Isso ficou muito claro. Mas eu também não quero bater muito nessa tecla da arbitragem hoje, porque a França mereceu a vitória. Diferente do que foi, né, em outras ocasiões aí, hoje a França mereceu a vitória. Mereceu bem, jogou bem melhor do que o Canadá. Bem melhor mesmo. Enfim, deixa eu só puxar aqui os números aqui para passar para vocês. Né, porque eu falei, né, sobre os destaques do Canadá, deixa eu passar os destaques da França também, né? Vamos fazer aqui o trabalho bem feito. Ó, a França, né, os números da França. Dos titulares aqui, o Nitilikina terminou com 5 pontos, o Batum terminou com 5 rebotes, 3 assistências, o Yabusele terminou com 22 pontos, uma partidaça do Yabusele, jogou muita bola. Cordinier terminou com 20 pontos, jogou demais também. O Wembanyama terminou com 7 pontos, só que 12 rebotes, 5 assistências e 3 steals e 1 bloco. Inclusive, ele deu um toco no Dillon Brooks, que foi uma coisa, pô, doutrinadora. Doutrinadora. Quem mais aqui vale a pena comentar? Gobert jogou 3 minutos e 41, não fez nada. Não era jogo para ele. Fournier, 15 pontos e foi gigante no final do jogo. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Lessor, 13 pontos, 5 rebotes.
14 idas para o lance livre. 14 idas para o lance livre, meu Deus do céu. E a Bucelli foi 9. Uma loucura, mano. Uma loucura. Enfim, é isso que eu tinha para falar sobre o jogo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de avaliar aí com seu like, se inscrever no canal. E é isso, né, gente? Tamo junto, um grande abraço e a gente se vê mais tarde com a análise do jogo do Brasil e Estados Unidos. Será que vem surpresa? Vamos ver. Tamo junto e tchau, tchau, turma.